Vamos lá, meu top 3. Em terceiro lugar vai o painel de Hogwarts Legacy que teve em 2022, que a gente recebeu um produtor do jogo lá antes do lançamento, mais ou menos 2 meses antes do lançamento do jogo. Em segundo lugar, eu acho que eu colocaria o Cebolão, que foi um campeonato de comunidade. Se as coisas foram acontecendo, e eu fui amando apresentar o Cebolão. E era muito, muito legal, o pessoal super divertido, muito acolhedor, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar. E foi o... Bem-vindos a mais um Chips Podcast. Hoje eu tenho uma pessoa que é diva, que é apresentadora, que é influenciadora, e ela é ninguém mais, ninguém menos, e ela também é uma grande mulher internacional que apresenta vários campeonatos, que é Isadora Basile. Como está você? Tudo bem? Muito bem, amigo. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com você. Mais uma vez, o seu trabalho é excelente e eu tô muito feliz que você tá com esse projeto novo e aí mais pessoas têm a oportunidade de conhecer mais sobre você e também sobre todo mundo que você tá convidando por aqui. Então, muito obrigada por me incluir nesse rolê. Sobre mim, não. Aqui o assunto é sobre você. Você é divo também. Você. É tudo sobre você. Então, a gente hoje vai conhecer um pouquinho da tua carreira, da tua história, saber da onde surgiu a pequena Isadora Basile antes dela ter esse vozeirão. Isso é incrível, ser uma mulher que fala como uma mulher de 40 anos, com uma baita de uma projeção de voz, e muitos pra cracrás, pra crecrés, pra quecrias, né? Pra tracrá, pra trecré, pra tricri, pra trocró, pro trucru. Exatamente. Fica aí o exercício, quem quiser ter uma boa dicção, fica fazendo isso por uns 5 anos que funciona. Exatamente, isso eu tenho tentado. Mas queria saber do princípio da tua carreira, qual foi a tua relação com games, como que isso surgiu, como que tu começou a jogar? Então, eu comecei a jogar, assim, minha primeira experiência mesmo, ela foi através do meu padrasto, que na época ele vendeu um PS2 que ele tinha pra minha mãe. E aí, exato, vendeu. Sempre coloco essa ênfase nesse vendeu. Gente, assim, desculpa, mas... Teu padrasto vendeu pra tua mãe. Vendeu. Exato. Ok. Minha mãe queria comprar um videogame pra mim, ela entrou nessa, porque ela falou, não, porque eu acho que você vai curtir, não sei o que lá, Street Fighter. Eu falei, beleza. Adoro o novo hobby. Okay. E aí ela trouxe, de fato, esse PS2 pra casa. Eu fiquei viciada em Street Fighter e mais alguns jogos daquela época. E também, assim, isso foi, desculpa dar essa denunciada de idade, mas isso foi em 2010. Assim, eu tinha 8 anos de idade. No caso, denunciar a de idade, ao contrário, no Exato, caso, né? pros outros, pra vocês não se sentirem velhos, assim, porque eu peguei o PS2 quando eu tava quase pra lançar o PS4 e foi uma coisa que mudou minha vida na época, sabe? Foi revolucionário, achei sensacional, não saía da frente da TV por anos. E aí eu lembro que teve um momento que me afastou um pouquinho de videogame e eu fui voltar só um pouquinho mais velha, ali mais pro fim da minha adolescência, que foi quando o meu pai, ele chegou em casa. Eu acho que aí, desculpa, eu vou ter que jogar essa. Meu pai, eu acho que talvez por ciúmes, vamos lembrar dessa fofoca, né? Que o PS2 era do meu padrasto. Sim. Ele chegou lá, viu todos os meus jogos e falou, olha, não quero que você jogue isso aqui, que é muito violento pra você. Ok. E aí, passou uns 6 meses, ele tinha falado pra mim na época que não, quando você estiver pronta pra jogar contra... Madura? Exato, quando você estiver madura, eu devolvo esses jogos pra você. Ok. Aí, passou 6 meses e falei, pai, estou pronta, é minha hora, eu posso jogar Call of Duty agora. E aí ele, não, eu dei os seus jogos violentos, alguns eu dei pros amigos meus, ainda tem uns outros aqui, aí você pode pegar o que sobrou. E eu, o quê? Então, qualquer pessoa que for reclamar da minha carteirinha gamer pode colocar a culpa no meu pai. Justo, né? Justo. Enfim, nessa época eu comecei a me aproximar um pouquinho mais dessa área. E muitos anos depois, ali na época de escola mesmo, eu criei um pouco mais de contato, mais com jogos competitivos, principalmente esportes, que era a área que estava dominando ali o meu círculo social na época. O pessoal jogava bastante, eu tinha uns 13, 14 anos de idade, o pessoal jogava bastante LoL, CS, Minecraft também. Sim. E isso me influenciou muito a tentar comprar meu primeiro PC. E a partir daí as coisas começaram a se desenrolar melhor. Eu passei muitos anos jogando só jogos competitivos e aí minha bateria social acabou. Então eu realmente entrei pro single player e aí as coisas foram acontecendo com o passar dos anos, mas isso começou, assim, esse movimento de começar a trabalhar com isso de fato, transformar isso numa profissão, principalmente fazendo live, começou ali por 2018, quando eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Entendi. Então tu foi atrás de um PC, tu citaste vários jogos de PC aí, no final das contas tu não ficou nem com o pai nem com o padrasto, vocês vão longe, eu vou ter o meu próprio PC, eu vou comprar o meu PC. Vou resolver a minha vida do meu jeito, eu que me coordeno, e daí a partir daí vou fazer lives. Da onde veio a inspiração de fazer lives?
Olha, veio de algumas amigas minhas que gostavam, amigas que eu conheci jogando, que já faziam lives, e também, na época, eu simplesmente sentia que eu queria transformar isso num trabalho de alguma forma, mas eu também queria que fosse uma coisa meio hobby. Eu queria transformar num trabalho, mas ao mesmo tempo eu não tinha muita expectativa nisso. Pensei, vou fazer um negocinho ali, um negocinho aqui, vou fazer uma artezinha pra colocar na minha stream e tudo mais, mas eu não vou levar isso muito a sério, porque em algum momento eu vou trabalhar com outras coisas, tudo mais, vai ser uma coisa mais... De hobby. É um hobby. E aí acabou dando certo, né? Aí o negócio acabou virando e demorou alguns anos pra virar ainda, mas no geral essa inspiração de fazer live veio das minhas amigas e também porque eu queria passar um tempo socializando, assim, com outras pessoas. Eu não me dava muito bem com o pessoal da escola na época, então eu queria ter um outro círculo social e as lives serviram muito, muito pra isso. Interessante, como é que me explica melhor como é que funciona essa questão de círculo social. Duas coisas, como que foi que se criou esse novo círculo social e a segunda parte, como é que o pessoal da escola começou a ver isso? Nossa, era complexo, porque assim, na escola eu tinha alguns amigos e alguns deles somos amigos até hoje, tenho ali uma boa proximidade, mas tem muita gente que quando eu comecei a trabalhar com isso, meio que dava uma zoada, ou era época de ensino médio, sabe? Sim. Então, qualquer motivo possível vai ser uma coisa para as pessoas usarem contra você, sabe? Claro. É adolescente, gosta de treta e tudo mais. Então, na época de escola, isso foi um pouco complexo, porque tinha um lado das pessoas que estavam tipo, nossa, tô adorando o que você tá fazendo, muito legal. Tinha um lado que falava, nossa, isso é ridículo. E tinha um outro que falava, me divulga no seu Instagram. Então, assim, era uma coisa meio esquisita, eu também faltava demais. E isso... As aulas? Faltava muito as aulas. Por quê? Porque chegou uma hora que, quando a coisa começou, não tô influenciando ninguém, tá? Queria só jogar isso aqui. Crianças, saiam da sala agora. Não saiam da sala. Não, saiam da sala. Saiam da sala, mas não saiam da sala de aula. Ah, tá. Eu lembro que na época, eu comecei a focar nisso e também, tipo, tava com outras coisas acontecendo na minha vida e eu acabei faltando muito à escola naquele ano, que simplesmente eu fui faltando. Assim, e a minha família meio que permitiu, por causa de tudo que tava rolando, também tava indo, de certa forma, bem nas lives. E aí eu lembro que em 2018 eu fui trabalhar na minha primeira BGS. Tá. E nessa primeira BGS eu trabalhei foi a primeira vez que eu trabalhei com um veículo de jornalismo, que me deu um calotaço. Assim, não era Legal. Exato, eram experiências incríveis, sabe, para um primeiro trabalho. Sim. Eu fui fazer algumas entrevistas para eles, eu perdi esses materiais, a imensa maioria deles. Tem uma entrevista que eu fiz com o Fallen, que eu acho que que ainda tá disponível, mas eu tenho que procurar, muito, muito longe. Mas foi uma entrevista que eu fiz, assim, nessa primeira BGS. BGS é dia de semana, né? Seu quarta a domingo. E essa quarta, sexta-feira, naquele contexto, era uma semana de provas. E aí eu fui com Deus, aí eu repeti de ano. Sério? Sério. Em qual série? No segundo ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio. E assim, isso me dói bastante, porque se eu tivesse passado, eu teria tido formatura, porque depois eu acabei fazendo o terceiro ano do ensino médio em 2020, quando começou a pandemia. Então não tive formatura, não tive terceiro ano, não teve aquele ritual ali de, nossa, que saudade dos meus amigos, nosso último dia juntos. Assim, o nosso último dia juntos, a gente nem sabia que era o último, sabe? Olha, eu não passei por pandemia e pra mim foi exatamente assim. Acabou lá, um abraço, tchau. Um abraço. Eu não tive formatura, não tive nada. Assim, foi uma parte do processo que, se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente, teria feito. Mas essa questão muito do círculo social em si, é que eu acho que eu também me sentia muito limitada por eu viver numa cidade pequena. Eu queria conhecer algumas outras pessoas, queria expandir isso um pouco mais, queria ter amigos diferentes que não fossem os amigos da escola. E eu acho que essa parte foi a melhor pra mim no começo das lives. Porque eu realmente consegui manter um contato muito legal com outras pessoas que foram surgindo na live, outros streamers também, e, enfim, grupos de Discord do bem, que viramos amigos e tudo mais. Então foi uma época muito boa na minha vida para dar uma rejuvenescida, assim, nesses termos de círculo social, porque eu acho isso muito importante, as pessoas que a gente tem ao nosso redor, e eu não estava satisfeita com isso de maneira alguma, não era um ambiente que me sentia bem, e de repente as coisas mudaram, ficaram muito melhores, eu inclusive troquei de escola, e aí as coisas ficaram muito, muito melhores, e aí a pandemia começou, infelizmente, mas, enfim, no geral, as coisas foram para um caminho bom. Ah, que legal. As lives que tu fazia de alguns jogos específicos? Eu gostava de jogos... Qual o jogo que tu acha que te alavancou ou era só a questão de fazer a live? Então, eu acho que pra mim era mais a questão de fazer a live mesmo, porque eu mesma nunca joguei muito bem. Os jogos que eu jogava, eu nunca joguei muito bem. Hoje, quando eu foco em uma coisinha ou outra ali, principalmente quando é uma coisa single player, eu consigo me dedicar um pouco mais. Mas na época eu fazia live de CS e fazia muita live de Overwatch. A primeira live que eu fiz foi de Overwatch. Fazia live de PUBG também e de LoL.
Então, realmente, era uma coisa muito focada no meio competitivo. Sim. Mas o que eu senti que realmente foi um momento de virada pra mim foi quando eu comecei a fazer live de jogos que eram os jogos single player. Porque, de fato, eu não jogo muito bem, então não tem por que assistir minha live por uma questão de gameplay. Sim. Você pode assistir minha live por uma questão de, você gosta da minha personalidade ou algo do tipo, tô te entretendo de alguma forma, legal. Ok. Mas assim, se você estiver aqui pela gameplay, eu sinto muitíssimo. E aí, quando eu troquei pra jogos single player, eu acho que também muitas outras coisas nessa mesma época estavam acontecendo que favoreceu essa movimentação, como a minha entrada na Xbox. E aí eu consegui me conectar com esse público não só através das lives, mas também do meu trabalho fora das lives. Então, como eu tava trabalhando como uma fabricante de consoles, eu tava fazendo lives dos jogos dessa fabricante de consoles. Então, esse foi um momento que as coisas deram um pouquinho mais certo. Como que aconteceu esse convite pra Microsoft pra trabalhar? Não sei se foi um convite, se tu te colocaste à disposição. Foi um convite na época. Eu lembro que eu tinha começado a produzir um pouco mais de conteúdo no Instagram. E nessa época não tinha nem Reels ainda, se não me engano. Ou tava pra chegar os Reels. Ainda era o IGTV, que era, assim, nossa... Uma TV outra de pé. Nossa, sim. E eu lembro que eu comecei a fazer alguns conteúdos. E eu lembro que eu fiz um conteúdo muito específico, que era sobre... jogos no Game Pass. Eu fiz uma série de conteúdos a respeito de jogos no Game Pass. E aí, o Phoenix, que hoje trabalha no Flow Games, na época ele trabalhava na Microsoft, na Xbox. Eu não lembro qual que era na Edelman, que atendia a Xbox na época. Sim. E ele me fez esse convite pra gente apresentar um programa que seria mais ou menos no mesmo formato, com até 1 minuto, se não me engano, de duração, 1 minuto e meio. E seriam vídeos na vertical e tudo mais, uma coisa simples de fazer, e seria um programa semanal de notícias. E aí passei por um teste, eu fiz um vídeo que seria essencialmente um episódio desse programa, e lembro que eu demorei tanto pra gravar, porque eu tava tão nervosa, eu demorei 12 horas pra gravar um vídeo de 1 minuto. Acredito. Né? Sim. É estranho, acreditem, se tu quer fazer um negócio direito, pra alguns programas eu tentei fazer aquele 100 jogos BR, e eu levava um dia inteiro pra fazer 1 minuto. 1 minuto e meio, assim, que falava sobre a parte de negócio, do jogo, o que tinha de interessante e tudo mais. E eu entendo totalmente, assim. Nossa, é um processo muito complexo, é muito mais difícil do que parece. E aí, eu lembro que o desespero que me dava quando eu olhava pro relógio e ficava, meu Deus do céu, já passou 2 horas, 4 horas, 6 horas e ainda não consegui gravar esse vídeo. No fim, gravei, consegui mandar pra eles dentro do prazo. E aí, algumas semanas depois, se não me engano, 2 semanas depois, eles me contactaram. Tipo, vamos seguir com os nossos planos de Xbox? E eu falei, vamos, por gentileza, muito legal. Então, foi mais ou menos nessa época, também foi uma época que eu tava ativa nas lives, então foi um momento bem interessante da minha vida. Um pouco complexo, ali por como terminou, mas... Como é que isso funcionou? Como é que isso fluiu? Tu te mantiveste com esse conteúdo ou foi expandindo esse conteúdo? Esse conteúdo se limitou à proposta que ele tinha de realmente se manter vertical. Na verdade, ele teve uma alteração para se tornar um programa na horizontal no YouTube no último episódio. Mas, assim, até então era vertical, mas era uma questão também de colocar nas redes sociais e tudo mais. Eu, particularmente, sempre preferi os vídeos na horizontal, até porque você consegue adaptar eles para um vídeo em 9:16, se você quiser também colocar ele para redes sociais. Tipo, na horizontal. Então, é uma possibilidade. Mas, essencialmente, foi um programa que eu gravava de casa mesmo. E eu tinha uma tela verde atrás de mim, num varal que eu coloquei na minha casa. E não era nem pra ser uma tela verde, de fato, um chroma key. Era pra ser só um fundo verde Xbox. Entendi. Sabe? Verde Xbox. E era uma pauta que, realmente, eles que tocavam na época, com as notícias que eram da Xbox. Então, era como se fosse um Xbox Wire aqui do Brasil. E era realmente um resuminho de notícias. Eu lembro que, na época, uma coisa muito legal que rolou é que eu soube da aquisição da Bethesda pela Microsoft, tipo, não lembro se algumas horas antes ou se no dia anterior, mas eu fiquei sabendo um pouquinho antes, eu me senti tão insider, eu fiquei, meu Deus do céu, eu tenho informação do século, e eu não vou contar pra ninguém. Mas, ai, que legal. Então foi muito divertido. Mas não contou nem pra amiga, nem pra Eu não contei pra ninguém. Ficou 100% contigo, nem pra mãe. Disse assim, mãe, eu descobri que eu tenho... Eu acho que eu contei pra minha mãe, mas minha mãe não deve ter entendido nada. Mas tudo bem, mas pelo menos saiu, né? Saiu, alguém soube dessa história. Alguém soube disso antes de todo mundo. Exato, mas assim, rolaram alguns problemas no processo disso, até chegar o momento em que eu saí da Xbox. Eu passei um total de 1 mês e meio lá. Eu fui anunciada no dia 4 de setembro de 2020 e saí no dia 16 de outubro de 2020.
Então, essa saída foi um pouco complexa, porque ela foi motivada por conta de muito hate que tinha da comunidade. E eu não queria colocar a comunidade Xbox numa bolha como, nossa, todo mundo é horrível, e eles xingam todo mundo, eles são péssimos, não sei o que lá. Não vou fazer isso, porque eu acho que não Mas é verdade, eles são todos... Não, tô brincando. Tô brincando. Enfim, de qualquer forma, tem muita gente maravilhosa na comunidade e também todas as comunidades que a gente tem hoje em dia, seja em games ou em qualquer outra forma de entretenimento, vão ter suas pessoas que são um pouquinho mais complexas de serem lidadas e algumas outras que são um pouco mais tranquilas. Sim. E nessa época eu sofri muito com um tipo de ameaça que tava rolando e isso tava me incomodando demais. Eu tava buscando fazer um tipo de denúncia em relação a isso e eu não tava também calando a boca quando isso acontecia. Sim, com quando certeza. essas coisas aconteciam, eu falava, pô, gente, só explicando pra vocês, vocês não podem responder um tweet meu me ameaçando de morte. Assim, eu acho que insensato, um pouco insensato. eu acho que vale, assim, vocês analisarem um pouco melhor, sabe, as suas ações. Se vai cometer um crime, não anuncie no Twitter. Exato, né? Não me conte. Manda na DM. Exato, não quero saber. não expõe pra todo mundo, sabe? É um spoiler. Então, eu falava bastante sobre essa questão. Tentava, assim, segurar quando dava, mas no geral tentava ficar um pouco mais... Eu tentava segurar quando dava, mas às vezes realmente não tinha como, sabe? Eu precisava falar sobre. E aí passou mais ou menos 1 mês e meio desde que eu entrei, e eu tive uma reunião na época com o time de marketing da Xbox, na verdade, só com 2 pessoas na época, uma pessoa que era da agência que me contratou, que era responsável pela parte de mídia da Xbox, e a pessoa que trabalhava na Microsoft em si. E ela me disse que, por uma orientação do Global, o ideal seria que eu saísse da empresa por conta do que estava acontecendo com a comunidade, mas que não seria uma coisa tipo, a gente vai te substituir por um homem, ou a gente vai substituir por uma outra pessoa, porque a ideia é que a gente realmente não tem alguém como cara da Xbox. Entendi. Pelo menos era esse o posicionamento que me deram na época. E aí, isso foi numa quarta ou numa terça-feira, eu ainda gravei um último programa, que foi o programa em que a gente fez a atualização pro horizontal. Muito obrigada. Muito obrigada. E aí, nesse último programa, depois que ele saiu, acho que pouquinho tempo depois, eu cheguei a falar, gente, não sou mais apreciadora de Xbox, devido a tudo isso que estava acontecendo, a orientação da Microsoft Global foi de me desligar, mas eu agradeço muito o tempo da empresa, agradeço pela oportunidade, porque de fato foi uma oportunidade incrível, eu adorei fazer esse trabalho, Sim. Mas infelizmente rolou isso aí, e a gente se vê em outros momentos. Em todas as situações que eu abordei esse acontecimento, eu fui muito princesa, desculpa, eu sempre fui muito diva falando sobre isso. Eu nunca reclamei dessa decisão. Eu entendo a decisão, até porque eles fizeram uma decisão com a intenção de me proteger. E também, claro, querendo ou não, de proteger a marca. Claro, com certeza. Acho super interessante tu posicionar isso. Eu fico muito curioso que tipo de reação o público pode ter que realmente gere algum tipo de tração, qual o tamanho disso, porque às vezes a gente tá fora aqui do mercado ou fora deste universo. Eu, por exemplo, nunca vi isso acontecer de fato. Eu só fiquei sabendo, a gente teve um evento que a gente foi junto e tal, daí tu comentaste isso que tinha acontecido. Mas eu, de fato, não sabia, e mesmo estando dentro do mercado de games. Então, a gente não consegue ter uma noção do que está acontecendo de fato, ou qual é o tamanho dessa comunidade. Eu acredito muito que às vezes acontece assim, sai no jornal, comunidade de games reclama, daí tu vai olhar lá, tem 18 tweets. Exato. Que comunidade é essa? Internautas. Internautas, Os né? internautas estão falando a respeito. Exatamente. Então, são coisas que poxa, parece que a pessoa buscou. Eu imagino que tu tem recebido muita mensagem direta. Assim, eu vou ser honesta com você. Recebi, sim, algumas mensagens diretas, mas não foi muita coisa. A questão era realmente algumas postagens que aconteciam com frequência. E pra ser honesta com você, eu não acho que eram mais de 18 perfis, assim, que faziam essas postagens. Era, assim, sei lá, acho que talvez uns 10 no máximo. E aí tinha muito comentário neles, tinha, assim, muito engajamento. E quando eu falo muito engajamento, é tipo, sei lá, tinha 300 likes, sabe? E qual é a chance dessas pessoas que fizeram esses tweets serem os teus ex-colegas lá do primeiro? Já pensou nisso alguma vez? Já, na verdade. De qualquer forma, assim, essa minha saída da Xbox também é acompanhada por um outro acontecimento meio paia, que eu não tenho uma outra palavra pra definir. Sim. Eu lembro que assim que eu saí com... Eu saí com um agradecimento pro pessoal de Xbox, assim, realmente eu agradeci todo mundo. Principalmente a pessoa que me comunicou a minha demissão, que era uma pessoa que, nossa, eu tinha uma certa confiança nela dentro da empresa, eu via ela como uma pessoa que, pô, com ela posso contar. Sim. E aí, alguns dias depois da minha saída, quando eu anunciei isso, quando eu falei sobre isso, deu uma repercussão muito grande, tipo, assim,
o Jason Schreier falou sobre, me deixou tímida. Quando o Jason Schreier tweetou a Comentou, respeito, eu eu falei, é isso, agora eu vou dormir. Aí, assim, só bloqueei meu celular e falei, tchau, um abraço pra vocês. E nessa época, o Kotaku me chamou pra uma entrevista. Eu dei uma entrevista pra uma matéria do Kotaku a respeito de toda essa situação. Sim. E ele perguntou. Eu lembro que o cara que me. Acho que era Ian, o nome dele, o escritor que tava falando comigo. Sim. Ele perguntou pra mim qual era o nome da pessoa que tinha comunicado essa demissão pra mim. E eu não quis. Expor a pessoa. Eu não quis expor a pessoa, eu não quis falar sobre, tipo, ninguém da Xbox, ninguém, nomes, etc. E aí, quando. Ai, gente, dá até um negócio, assim. Passou acho que alguns dias, eu anunciei minha saída numa sexta-feira. Na quarta-feira, que foi inclusive quando essa matéria saiu, a Xbox Global emitiu uma nota pro IGN Global dizendo que, na verdade, eu tava mentindo. Que, na verdade, era uma mudança de estratégia. E desculpa, assim, isso não faz sentido. Você, por exemplo, você trabalha na Microsoft. A sua estratégia vai mudar, a sua estratégia de marketing de Latam vai mudar em 1 mês e meio? Eu não acho eu não acho que isso pode ser uma realidade. Então, assim, eu sempre fui muito honesta quando eu tava falando a respeito do porquê da demissão. E também, nunca nem reclamei, sabe? Eu nunca nem reclamei. Claro que foi um momento muito difícil pra mim, porque, pô, eu entrei e eu senti que eu não conseguia aproveitar o suficiente. Eu tinha feito um Media Kitzinho, falando, eu sou Isadora, apreciadora da Xbox. E eu acabei nunca mandando esse Media Kit pra nenhuma empresa. Então, eu fiquei chateada na época, só que depois as coisas se desenrolaram de um jeito legal e também, novamente, tentei ser o mais gentil possível quando eu tava comunicando a respeito disso. E aí, acabou que eles usaram esse comunicado, que o Kotaku, naquela matéria, não acreditou muito. Então, assim, na matéria do Kotaku, onde tem a minha entrevista e tem já essa nota da Microsoft pro IGN, eles não corroboram muito com essa nota, sabe? Que horror! Então, assim, tipo... Eles não corroboram com a nota. Com a nota. Eles acreditam em ti. É. Ah, entendi. Então, assim, pra mim é uma coisa que eu não tenho coisas contra nem nada. Eu tenho meu Xbox em casa e estou jogando Indiana Jones, sabe? Estou tranquilíssima. Mas acabou se tornando um problema de comunidade um pouco intenso, em que eu me senti muito mal por ser acusada de mentirosa, sabe? Sendo que eu não teria nem motivo pra mentir por uma coisa dessas. Sim. A questão é que eu precisava falar por que esse desligamento estava acontecendo, senão vira uma coisa que ou eu desisti, ou o meu trabalho não foi bom o suficiente. Então, são questões que realmente a minha única opção final era falar sobre isso. Mas depois, as coisas deram muito certo. Hoje eu tenho um carinho, inclusive, muito grande pela comunidade de Xbox. Assim, tem muita gente da comunidade de Xbox que eu ainda sigo, que a gente tem, tipo, grupos no WhatsApp, sabe? Caramba. Então, eu tenho um carinho muito, muito grande por todo mundo que me apoiou nessa época. E logo em seguida, eu iniciei um capítulo muito bom da minha vida, quando eu comecei, de fato, a trabalhar com jornalismo de games. Eu acho que eu me encontrei muito, muito, muito por lá. Foi quando eu fui pro The Enemy. E o meu processo de entrar no The Enemy, ele começou na semana seguinte, depois que eu saí da Xbox. Então... Como que isso aconteceu? Assim, eles viram toda aquela situação e aí me fizeram um convite de entrar como apresentadora. Sim. Então, na época, inclusive, eu entrei trabalhando meio período, porque ainda era um período... Tu tinha que ir pra escola? Não. Não? Tinha. Não, assim, mais ou menos, né? Eu ainda não tinha me formado na escola, de fato. Quando eu entrei no Omelete, ele ainda tava na escola. Só que faltava, tipo, 2 meses pra eu terminar. 1 mês ainda pra tinha que ir pra escola. Mas era pandemia. Então... Ainda tinha que ir pra escola. e eu estudava escola pública, então não tinha aula online, sabe? Então, Como? Me explique isso. Meu 3º ano meio que não existiu. Assim, eram pouquíssimos professores que faziam aula online, de fato. Então, eu acabei não estudando o que era pra estudar no 3º ano. E aí, eu corri atrás de outras formas, assim. Eu fui só correndo atrás do que poderia ser esse conteúdo, mas não tinha aula. Não tinha prova, nem tinha nada. Interessante. E aí, interessante, horroroso. Mas, assim, mas no fim deu tudo certo também. O The Enemy foi um processo muito legal na minha vida. Foi um trabalho tão bom de fazer, porque com o The Enemy também veio várias coisas que eu fiz, não só pro veículo em si, mas também em BGS, no Big. Sim. Também, o Big que agora é a Gamescom. Então também fiz muitas coisas na CCXP, graças a essa oportunidade. Eu fiquei responsável nos últimos, assim, em 2023, 2022 e também em 2020 eu trabalhava pra Game Arena, que Sim. é o palco de games da CCXP. Então foi um processo muito legal, que eu conheci muita gente incrível também. E jornalismo de games é tudo. Então foi um processo muito divertido. E foi uma profissão que eu amei encontrar. Como é que foi essa experiência daí dentro do DN? Beleza, eles te trouxeram pra dentro e... tu vai ser apresentadora
do programa X, YZ, o que tinha na época do The Enemy e como foi o acolhimento, como é que foi os ciúmes dos outros apresentadores e agora ter Isadora Basile. Não. Os apresentadores na época eram a Carol Dias e o PH e foi um acolhimento muito bom, até porque também todo mundo entendia que eu tinha muito menos experiência, assim, tipo, todo mundo no The Enemy na época acho que tinha pelo menos mais de 30 anos e eu tinha tipo 18, sabe? Então não conte comigo pra ser igual a você, mas conte comigo pra tentar. Sim. Então eu me esforcei bastante nos primeiros anos, acho que principalmente ali de 2020 pra 2021, foi um ano que eu me esforcei muito pra tentar pegar tudo que envolvia esse trabalho. Então eu não fui delegada pra um quadro específico. Na época eu participava dos vídeos, apresentava e tudo mais. E aí depois de um tempo eu comecei a apresentar o Ping, que já era um programa que existia no The Enemy. Desde 2016. Exato, assim, já tava lá faz muito tempo, só que eu não apresentava ele assim que eu cheguei. Eu comecei a apresentar o Ping um pouco depois. Mas foi um processo muito bom, o pessoal me acolheu bastante e eles entenderam também que era um processo pra mim começar a entender de fato como o jornalismo de games funciona, principalmente em termos de ética. Eu não lembro de já ter feito algum erro em relação a isso, mas foi uma coisa que eu me esforcei bastante pra pegar o mais rápido possível, pra que eu não cometesse nenhum problema, não cometesse nenhuma gafe no processo, porque... Explica pro espectador o que seria esse problema de ética. Eu acho que ética com jornalismo de games, ela é muito, muito importante, porque você tá lidando com pessoas que vão confiar na sua opinião e, assim, é importante você entender que não existe parcialidade quando a gente tá falando de jornalismo. Você é um jornalista, você não é um juiz. Então, perfeito. Você não tem como ter uma posição 100% imparcial. Qualquer review que você faça vai sempre ser moldado pelo seu gosto, pelas suas experiências, as coisas que você tem mais apego. Mas acho que é muito importante, principalmente num momento como hoje, onde a gente não consegue muitas vezes tirar muita grana de plataformas como o YouTube, já fica uma coisa muito mais difícil. Já que a gente tá num momento em que muito do nosso trabalho depende de publicidade, eu acho que tem que ter um certo cuidado e muita transparência quando a gente tá trabalhando principalmente com empresas idêmicas, né? Que no caso, as idêmicas seriam as empresas que têm a ver com o nosso nicho. Acho que você tá falando certo ou ao contrário, não é isso mesmo? Então, assim, quando a gente tem um veículo de jornalismo de games que tá fazendo uma publicidade com, por exemplo, a Ubisoft ou com a Tencent, eu acho que tem que ter muita transparência em relação a isso, sabe? Eu acho que é uma coisa que acontece de vez em quando nos dias de hoje entre veículos e que eu acho que tem que ter muita transparência para que você não que seja baseado numa ideia em que se você fala sobre um jogo que você está sendo pago, obviamente você está mentindo e que você nunca teria gostado desse jogo se não fosse uma coisa paga. Eu acho que é só você ter um certo tato quando você tá falando sobre esse tipo de coisa. Acho que publicidade, no meio de entretenimento, tem que ser sempre tratado com muito cuidado. E principalmente porque a gente trabalha num meio de games onde videogame é muito caro. Sabe? Sim. Videogame é muito caro. Muito caro. Então, eu acho que essa transparência, ela é muito, muito importante. E também tem outras coisas que eu aprendi lá nesse processo, principalmente nesse primeiro ano, como principalmente a parte de fazer entrevistas, que hoje se tornou uma coisa que eu gosto tanto de fazer. Assim, é mesmo? Sim, eu acho que, inclusive, eu gosto muito mais de fazer entrevista do que de apresentar. Interessante. Assim, eu gosto muito de apresentar palco, de apresentar campeonato no geral, mas eu criei muito esse amor por fazer entrevista e eu fiz tantas coberturas no ano passado que virou uma coisa que eu sou, nossa, assim, é o meu negócio, sabe? Eu prefiro fazer isso do que, às vezes, passar muito tempo gravando outros tipos de conteúdo ou fazendo um outro tipo de apresentação. Então, pra mim, entrevista virou tudo. Mas, de qualquer forma, enfim, não sei se conclui a questão da ética, porque eu acho que a ética em jornalismo de games, envolve muita coisa. Sim. Mas esse é um ponto que eu peguei bastante nessa época. Não fazer review pago. Assim, não fazer review pago. É isso que eu tô querendo te dizer. Entendi. Agora, não fazer review pago. Não faça review pago. Isso faz muito mais sentido. Agora eu entendi a questão. E até com relação, falando em ética, review, pago e coisas assim, como que tu consegue conciliar essas duas coisas na época e até hoje, trabalhar com o The Enemy, trabalhar lá no Omelete e também com essa parte da tua rede social e quanto uma coisa ajuda a outra ou atrapalha a outra com relação a marcas e tudo mais?
Então, eu agora não sou mais fixa do Omelete, não trabalho mais com Omelete, na verdade, desde junho, julho de 2023. A gente ainda faz algumas coisas esporádicas, algumas participações, até mais ou menos ali em 2023 ainda rolava algumas coisas, em 2024 acabou não rolando tanto, até porque eu comecei a focar em outras áreas também. Mas, na época, era uma conexão que fazia muito sentido, até porque o Omelete também me ajudava bastante com o gerenciamento das minhas redes sociais em termos de assessoria para publicidade. Não sabia. Então, era um processo bem legal. E aí, hoje é um momento em que eu consigo focar 100% no meu conteúdo e eu acho que isso foi muito bom. Eu gostei muito desse tempo que eu passei no The Enemy, mas eu senti que também foi um tempo em que eu fiquei muito focada no veículo e não na minha marca individual. E isso foi uma coisa que acho que, assim, valeu a pena, até porque também era o meu trabalho na época, era a minha responsabilidade na época, mas eu usufrui muito desse tempo livre que eu passei a ter depois que a gente meio que cortou esse laço fixo. Sim. E eu acho que é uma coisa muito, muito, muito boa de se fazer. Assim, acho que quando você consegue focar em si mesmo, com a sua marca, o seu nome, é excelente. Se você tem uma marca para te alavancar um pouquinho. Se você tem um veículo que pode te ajudar, alguma outra plataforma que pode te colocar um pouco mais para cima, isso é excelente. Mas é muito importante você trabalhar em si para que você tenha também o que apresentar quando você tiver nessas oportunidades, sabe? Sim, sim. Falando ainda, fazendo o último apanhado com relação ao Grupo Omelete e The Enemy, tem algum palco que tu tenha gostado de fazer na CCXP ou na Gamescom nossa, que legal eu estar aqui? Assim, na Gamescom, eu não apresentei Gamescom, eu apresentei o Big Festival, a última edição do Big Festival antes de virar a Gamescom. Você lembra quem? A gente se encontrou no Big Festival. Sim. Esse foi o último Big que eu apresentei. Sim. E aí, esse ano, eu acabei não eu trabalhei na Gamescom, mas em outras coisas. Trabalhei com publicidade por lá. Você tinha um quadro de pitch, né? Hã? Tinha um quadro que as pessoas apresentavam o jogo. Nossa, tinha uma parada assim. Foi um palco interessante, o palco do The Enemy no Big Festival. Foi um palco definitivamente interessante. E aí na Gamescom, realmente, eu só fiz publicidade, trabalhei com a Supercell lá e foi super legal. Mas, acho que CCXP, pra mim, virou uma coisa muito, muito especial, porque eu não consigo escolher. Mas eu acho que eu consigo fazer um top 3. Vamos de top 3, então. Top 1, com certeza, sem dúvida alguma. Não, Isa, a gente começa com o top 3 pelo terceiro, né? Pra manter a pessoa engajada. Ok, vamos lá. Meu top 3. Em terceiro lugar, vai o painel de Hogwarts Legacy, que teve em 2022, que a gente recebeu um produtor do jogo lá, antes do lançamento, mais ou menos 2 meses antes do lançamento do jogo. E foi muito legal, porque eles revelaram novas coisas lá, tipo o tamanho não só o tamanho da trilha sonora, que era tipo 3 horas de duração, mas também eles revelaram as montarias durante esse painel. E esse foi um painel que eu traduzi, e foi a primeira vez que eu fiz um trampo de tradutora, e foi muito, muito legal. E eu acho que eu arrasei. Eu acho que eu arrasei. Tenho a leve impressão de que eu acho que eu fui bem. Porque também foi um momento em que eu comecei a trabalhar mais com a Warner para a tradução de outros eventos. Então, eu acabei fazendo uma tradução também pro Ed Boon, criador de Mortal Kombat. Sim. Em um evento deles mesmo, evento de lançamento de Mortal Kombat 1. Então, nossa, assim, eu amo esse. Em segundo lugar, eu acho que eu colocaria o Cebolão, que foi um campeonato de comunidade. Tinha o CBLOL, agora não tem mais, acho que o CBLOL agora mudou de nome, mas tem o Cebolão, que é um campeonato de comunidade feito pelo Baiano. E eu apresentava o palco da Game Arena, e eu, assim, apareci lá e tava apresentando aquilo lá também. Mas aí, enfim, as coisas foram acontecendo, e eu fui amando apresentar o Cebolão. E era muito, muito legal, o pessoal super divertido, muito acolhedor. Foi uma experiência tão divertida, assim, não só pro pessoal que tava lá e a interação que a gente tinha, mas também nas redes sociais, o pessoal comentava sobre. Então, foi uma experiência muito, muito legal. Todo amor do mundo pro Cebolão. E também, em primeiro lugar, desculpa, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, e foi o palco do Omelete, em 2022, quando eu entrevistei o John Rhys Davis, que é o Gimli em Senhor dos Anéis. E assim, esse pra mim é o momento mais especial da minha vida. Ele recitou um poema pra mim. Pois é. Como assim? Por quê? Exato, obrigada. O Afonso Solano, ele perguntou pra mim no palco se eu preferia que ele me chamasse de Isa ou de Aiza. Okay. Por algum motivo. E aí, o nosso amigo John começou a recitar um poema sobre um rio chamado Aiza, em algum lugar lá longe. Eu até perdi, porque, nossa, fiquei apaixonadíssima. Coisa mais linda do mundo. Assim, ele foi muito, muito gentil, muito legal comigo. Lembro até de uns dias depois da entrevista em si, eu encontrei ele no camarim mesmo, a gente conseguiu tirar uma foto. Então, legal. Ele é excelente. Esse seria meu top 3 de eventos do Omelete. A maioria vai ser na CCXP.
CCXP, mas eu também gostei muito de Big Festival. Assim, Big Festival, pra mim, eu acho que eu só cheguei a apresentar mesmo que foi aquele último lá. Sim. O de 2022 eu não tava, mas foi uma experiência muito divertida. Sempre foi muito legal. Tu passaste daí, a partir de um certo momento, tu passaste a estar nos eventos, né? Em 22, 23, 24, tu passava com uma câmera Exato. e um microfone. Exato. Então, assim, foi um processo muito divertido, sabe? Assim, todos os eventos do Omelete são muito, muito legais, eles focam muito nisso e fazem uma produção de evento que realmente é muito boa. É absurdo. Assim, e eu acho que essa aquisição que eles fizeram da Gamescom, acho que você até consegue falar muito melhor sobre isso, porque você já foi na Gamescom algumas vezes, né? Algumas vezes você já esteve lá na Gamescom da Alemanha. Sim. E aí agora eles trouxeram essa marca pra Latam, e eu acho que isso é tão importante pra indústria, sabe? Pra conseguir trazer um pouco mais de variedade, talvez inclusive mais anúncios pra gente, colocar o Brasil no mapa da indústria de games mundial. Eu acho que esse é um movimento que é bem importante pra gente conseguir isso. Não, com certeza. Eu acho que toda essa negociação foi bem longa, levou mais de um ano, assim, entre o Gustavo, o Pierre, né, do Omelete, acertar todas as coisas e possibilidades. Primeiro o Omelete veio como suporte, né, do Big. Para quem não sabe, o Big não vinha tão bem. A gente tinha feito... o último Big tinha sido na Paulista e naquele ano não tinha muito onde colocar. O Omelete veio como suporte e colocou no mesmo espaço que eles já conheciam, que é onde acontece a CCXP. E a partir daí começou-se uma negociação com a Gamescom, no qual resultou, de fato, né, na Gamescom Latam, que eu sou muito feliz, muito grato de existir. São eventos completamente diferentes, o que acontece na Alemanha e o que acontece no Brasil. É até muito maior, né? Ele é difícil de explicar, até para quem... O evento na Alemanha, ele é muito vertical. O pé direito é muito grande. A gente tá falando, assim, de um pé direito de 40 metros, assim, então, quando tu entra, dá uma sensação de Nova York, assim, tu caminha com uns prédios gigantes que te consomem. Nossa! O evento da parte do público, ele é assim, né? A parte de business, não. A parte de business é mais normal, é mais comum, com stands menores. E a única particularidade que tem na parte de business da Gamescom da Europa é que as grandes empresas, muitas vezes, eles fazem... Ao invés de ter um stand aberto, que é o que a gente normalmente vê aqui, eles têm tudo um paredão que fecha só envelopado e uma porta, na qual tem normalmente uma pessoa ali. E que sinistro! E daí tu só pode entrar se tu tem uma autorização ou tu chega com alguém já do... Ou então eles têm, algumas empresas têm, agora tem ficado assim, a Unreal fez dessa forma, que eles têm daí uma mesinha onde tem uma pessoa, e daí a pessoa te recebe e diz, tem reunião com quem, que horas, daí se tá na agenda, eles te deixam passar, senão tu não entra de jeito nenhum. Meu Deus! Não, tá tudo bem. Assim, eu tô chocada, mas faz muito sentido. Mas tem, na parte business, tem layers de layers de layers. Assim, chegou a ter uma parte da EA que tu conseguia entrar até um pedaço e depois tinha um segundo pedaço que tu não podia acessar. Então, mas isso... Mas que legal. Mas é que tu tem que estar na parte business, em primeiro lugar, que é uma parte é um desafio. Que o público não tá, e daí, estando lá dentro, daí tu tem uma área comum da EA e depois tu tem que ter o acesso a essa última parte. Eu quero estar na parte de business um dia. Assim, é um lugar que a gente tá mais acostumado por fazer isso. Eu tive a felicidade de ter sido entrevistado. Na primeira entrevista que eu tive na vida no mercado de games foi na Gamescom. Nossa! Pela IGN. Com Bruna Penilhas. Nossa! Então, que legal! Ela também, como tu, meio que começando eventos internacionais e tudo mais, então foi uma experiência incrível para todo mundo. Então, eu sou muito feliz com relação à Gamescom Latam. Ela ainda tem bastante para crescer, mas a gente já tem a CCXP, que é gigante, né? Então, eu acho que tudo tende a crescer. Voltando para quem importa mesmo, que é tu, né? Isso, nós importamos, amigo, isso? Na história, saindo do The Enemy, que tu resolveu? Como foi essa saída? Já tava com tudo alinhado para saber o que fazer? Não, já sei que eu vou sair, já sei que eu já vou entrar nesse projeto, já tenho esse aqui que já tá alinhado, tem tantas marcas me querendo, tantas empresas, como isso funciona? Olha, foi muito desesperador, na verdade, porque eu tava no The Enemy já fazia quase 3 anos, e eu recebi essa notícia de que, a gente vai fazer algumas mudanças de contrato, a gente ainda continua amigos, mas não estamos mais namorando. Ok. E foi mais ou menos isso. Sim. E aí, eu recebi essa notícia em março.
mas só terminaram de fato comigo em junho. Sim. E aí, de março a junho, eu me preparei. Mas em março, eu tava maluca. Assim, na verdade, foi mais ou menos metade de fevereiro. Então, eu tive um certo tempo para me planejar. Na época, eu fui atrás de... Como o Omelete que cuidava das minhas redes sociais, Sim. em termos de agenciamento, né? O Omelete que me agenciava, eu já fui procurando uma outra empresa para me agenciar. E aí, nisso, eu entrei na arte hoje. Hoje eu sou agenciada pelo Renato Tribuzzi. Legal. Então, assim, isso foi uma coisa que eu alinhei nessa época mesmo. E aí, eu comecei o mais rápido possível a investir muito mais no meu próprio conteúdo. Porque a minha ideia realmente é essa, que eu consiga, de fato, me conectar com marcas, com plataformas, com programas diferentes, mas que o meu foco seja as coisas que eu tô fazendo. Porque senão, se uma marca acaba, ou se o contrato acaba, ou se uma plataforma não gosta mais de mim, enfim, todas as possibilidades do mundo, Sim. eu ainda tô tranquila, ou pelo menos tenho onde me amparar. Então, nessa época, eu fiquei muito desesperada, achando que ia dar tudo errado. Mas acabou dando muito certo. E hoje eu considero que, assim, fui muito feliz no Omelete, fui muito feliz no The Enemy, mas eu considero que essa saída foi essencial para que eu conseguisse, de fato, alavancar minha carreira para um outro lado. Perfeito. Então, depois disso, eu foquei não só na minha parte de produção de conteúdo, mas também na minha carreira em esportes. E eu lembro que, poucos meses depois que eu saí do Omelete, eu comecei a apresentar o Major de Atlanta, a cobertura do Major de Atlanta, que daqui do Brasil, Sim. que foi o Major de Rainbow Six, que aconteceu em 2023. E foi também a primeira vez que eu trabalhei com a Ubisoft, então foi um momento muito interessante. E logo em seguida, eu também fiz o Six Invitational, que foi um mundial de Rainbow Six, o campeonato mais importante que eles têm no circuito durante o ano, que aconteceu aqui no Brasil, em São Paulo. E aí eu apresentei lá no Ibirapuera, foi muito, muito legal. Incrível. E aí foi o meu primeiro campeonato mundial apresentado e tudo mais. E daí foi muito mais esportes, mas também ainda mantendo muito contato com games. Então, eu tenho uma coisa que eu ainda tenho trabalhado é balancear essas duas coisas, porque não dá pra gente colocar tudo na mesma bolha. Sim, Assim, próprio. a indústria de games, principalmente focada em console, em single player, não entra na mesma bolha de esportes. Uhum. Então, são meios que até que se conversam, mas eles não são melhores amigos, sabe? Então, é difícil pra mim ainda estabelecer onde eu foco cada uma dessas coisas, mas foi um momento muito especial, porque logo depois disso eu também fui pro México e depois pra Dinamarca pra cobrir Major de Copenhagen, que aí foi de CS. Depois eu fui pra Sérvia pra cobrir coisa de CS também. Então, foi um processo muito, muito interessante. E essa transição eu esperava anos pra fazer. E eu acho que também o Cebolão, que foi aquele campeonato que eu apresentei na CCXP, ele foi parte disso, porque aí eu também tive um certo contato com o LoL. E eu amo games, eu amo esportes, e é muito difícil pra mim escolher algum deles, então eu quero fazer os dois. E eu acho que ter essa saída do Omelete foi assim, excepcional para que eu conseguisse manter esse equilíbrio entre essas duas partes, sabe? Então, fico muito grata pelo tempo que eu passei lá. Amo todo mundo de lá. Acho que todo mundo que já saiu do Omelete tem essa ideia. Lembra com muito carinho por conta muito das pessoas, sabe? Sim. A empresa, claro, foi muito feliz lá, mas as pessoas que estão por lá, muitas vezes são que constroem todo aquele ambiente. E, nossa, foi uma experiência sensacional. E eu sinto falta, de vez em quando, dar uma saudadezinha. E aí a gente marca uma cerveja. Pronto, sabe? resolvido. Resolvidíssimo. Mas foi um momento de muito desespero no começo, que depois tudo se resolveu e acho que foi um excelente passo pra mim. Legal. Bem, a gente parte desse ponto de agora tu é uma apresentadora de majors e uma apresentadora internacional que nem tanto ainda. E o teu objetivo agora é seguir apresentando, fazendo isso. Tu criaste também o teu programa. Uhum. Como é que foi essa questão da criação do programa? Então, da Isadora? O Bom Dia Minha Vida, que é um programa de notícias, eu criei ele em janeiro do ano passado, em janeiro de 2024. E ele surgiu como um programa de segunda a sexta. Já faz um ano. Já faz um ano. Fez um ano ontem. E eu não postei nada. Olha só. Olha só. Eu criei esse programa para ser um programa de segunda a sexta, de notícias de games. Assim, todo dia, 10h30 da manhã, só em áudio. E uma thumbnailzinha feita no Canva, e seja feliz. Uhum. E assim, pra mim, era um formato que eu consegui manter por alguns meses. Muitos meses. Assim, por uns 6 meses eu consegui manter esse formato, e falhando até que pouco, considerando a frequência que ele tinha, e que eu fazia a maior parte das coisas sozinha. Sim. Eu tinha uma ajuda também em um certo momento com o roteiro, principalmente quando eu saía pra viajar. Então, quando eu passei 2 semanas na Dinamarca cobrindo Major, teve Bom Dia Minha Vida todo santo dia. Então, assim... Gravava de madrugada. Exato. Não, pior que assim, a gente tava na Dinamarca, eu acho que eu tava 4 horas atrás, na frente.
na frente. Então, nossa, eu gravava tranquila, 2 horas da tarde, pro negócio sair 10 horas da manhã, tranquilíssima. Mas foi definitivamente um processo um pouco difícil. E aí eu pensei em mudar algumas coisas do formato, e aí em outubro ele se tornou um programa ao vivo e também em vídeo. Ele continua sendo um monólogo, ele continua sendo só eu, e às vezes eu chamo uma outra pessoa, às vezes rola uma entrevista, às vezes a Carol aparece por lá também, um quadro que a gente tem. Só que eu ainda tô pensando comigo em algumas questões do Bom Dia Minha Vida, tem muita coisa que eu quero reestruturar esse ano, para que ele se torne uma coisa um pouco mais prática de fazer, porque é muito difícil você virar um programa de notícia semanal, Sim. porque tem muito programa de notícia semanal. Sim. Então, a audiência dele acabava sendo um pouco melhor quando era um programa diário, de uns 20 minutinhos, do que agora que ele é um programa semanal de 1 hora. Então, eu ainda tenho repensado bastante dessas questões para que eu realmente consiga conciliar não só a criação do podcast em si, mas também de outros conteúdos e de outros trabalhos que acontecem ao redor de tudo isso. Em relação à pergunta que você fez sobre a minha intenção de, assim, apresentar e tudo mais, eu quero muito continuar apresentando e eu queria muito, nos próximos anos, apresentar mais coisas em inglês. Porque agora, nossa, eu estou uma diva no inglês. Eu tô até cansada, eu tô sonhando em inglês, minha cabeça tá cansadíssima disso. Na verdade, eu não sonho em inglês ainda, mas eu tô feliz de não sonhar em inglês. Não quero isso na minha cabeça enquanto eu tô dormindo. Mas quando eu tô acordada, minha cabeça geralmente tá pensando em inglês. Muito bem. Então eu quero muito fazer essa transição. Ainda quero, claro, continuar fazendo meu conteúdo em português, mas eu quero fazer essa transição também para começar a fazer conteúdo em inglês, porque eu quero internacionalizar um pouquinho a coisa, sair um pouco da, entre aspas, bolha de quase 300 milhões de pessoas no Brasil e, enfim, expandir um pouco nesse sentido. Em relação a esportes, eu gosto muito de fazer entrevista, então eu quero continuar fazendo as coberturas que eu tava fazendo antes, tanto a cobertura, eu fiz a cobertura do México, da Dinamarca e a da Sérvia. Quero continuar nesse mesmo sentido, porque é uma coisa que eu me divirto muito fazendo, mas é muito divertido. Eu quero muito focar nisso, fazer mais conteúdo em inglês. E claro, obviamente, não significa que eu vou parar de fazer meu conteúdo em português. Assim, tanto o Bom Dia Minha Vida, quanto meus conteúdos que eu faço nas redes sociais, no meu dia a dia, eles com certeza vão continuar. Até porque eu ainda falo português, né? Então, assim... por enquanto. Exato. E minha dicção não é tão boa assim em inglês. Então, eu preciso trabalhar nisso. Sim. Existe um Exato. Muito bom, muito bom. Então, Isadora, muito obrigado por estar aqui. Uma última pergunta para ti. Para quem quiser ser que nem a Isadora, tentar a mesma carreira, o que tu indicaria hoje para quem quer começar como essa influenciadora, essa pessoa que está no mercado de games já e já conseguiu se consolidar? Qual seria a sua dica? Olha, eu acho que não tentar ser outra pessoa, ser você mesmo, é muito, muito importante. Mas, claro, eu vou sempre ficar muito feliz se alguém se inspirar em mim pra qualquer coisa, que sejam coisas boas, não pega as coisas ruins. Mas, assim, eu acho que constância é uma chave muito importante pra qualquer coisa que você está fazendo. Então, tenta dividir o seu conteúdo, porque tudo começa com criação de conteúdo. Eu comecei a ser conhecida como apresentadora por conta de conteúdo que eu estava apresentando nas minhas redes sociais. Então, tudo vai do jeito que você apresenta esse conteúdo, do jeito que você produz ele, que você edita. Então, tenta manter uma certa constância que seja principalmente viável para você. Perfeito. Então, se for uma coisa que não é o seu principal objetivo de vida no momento, tipo, você tem um emprego e tudo mais, não entra na brisa de querer postar um vídeo por dia, 3 vídeos por dia, tenta fazer uma coisa, tipo, 3 vezes na semana, mas que você sabe que você vai fazer 3 vezes na semana, ou mesmo que seja 1, 2 vezes na semana, sabe? Até que você crie esse hábito. Porque se você consegue manter essa constância de todos os vídeos por semana durante um mês, e depois você desaparece, essas coisas não valem muito, sabe? Elas, claro, têm o seu valor, só que você pode muitas vezes estar jogando um esforço gigantesco fora por querer fazer as coisas um pouco com pressa. Então, acho que isso seria muito importante. Eu acho que vale muito também ficar, querendo ou não, essa altura do campeonato, a gente é meio escravo de algoritmo, né? Então, ficar atento em tipo de tendência e tudo mais, sempre adaptar isso de uma forma que você não vá ser uma outra pessoa, que você continue sendo você mesmo, mas tentar, às vezes, colocar uma tendência ou outra no seu conteúdo é interessante, porque, às vezes, claro, não vai ser uma coisa que você tá fazendo contra a sua vontade, se for uma coisa que você não gosta mesmo, não faça, mas se você encontra uma tendência que pode te ajudar, não vejo por que não, e aí é importante estar alinhado com esse tipo de coisa, e eu acho que é muito, muito, muito importante, a partir do momento que você
procurar alguém para trabalhar com você, seja um agente, seja um editor de vídeo, sempre pegue pessoas de muita confiança, assim, para todo mundo que tá trabalhando ao seu redor, sabe? Eu sou muito feliz com as pessoas que trabalham comigo. Eu tenho o Vitão, que me ajuda com muitos dos roteiros. Ele, assim, Ele é um fofo. Ele é um fofo, ele trabalha comigo há tantos anos. E, nossa, eu fico muito, muito, muito feliz de ter o trabalho dele por perto. Também tem outras pessoas que me ajudam com o roteiro, como o Francesco Casagrande, que era do Voxel, ou ainda é do Voxel, acho que ainda é do Voxel. Espero não estar te demitindo. De qualquer forma, assim, tem ele também, meu agente também, tenho um grande carinho por ele. Todas essas pessoas são pessoas que vão te ajudar muito no seu trabalho a partir do momento que você começar a envolver mais gente. E essa também é uma coisa que eu acho muito importante. Quando você tiver condições de expandir isso para que você consiga contratar alguém para te ajudar, é uma diferença absurda que faz o seu trabalho. Seja alguém para te ajudar com o roteiro, alguém para te ajudar com edição de vídeo, alguma coisa que seja boa para que você consiga manter essa constância, que, novamente, é a chave para que você consiga expandir tudo que você faz, é um movimento muito, muito bom de se fazer. Então, eu daria muito esse conselho de pegar alguém para trabalhar com você. E acho que também trabalhar bem suas redes sociais, usar o seu nome sempre que possível, sempre se apresentar pelo nome. Assim, que nem o seu programa é o seu nome, sabe? Sim. Então, eu acho isso muito, muito importante, porque isso trabalha também a sua marca individualmente. Essa questão de você, quando você tem uma marca para te apoiar, quando você tem um programa que você está participando, tira o máximo disso, muito, muito legal, mas não seja fulano de tal marca, fulano de tal veículo, fulano daqui, o fulano de lá, sabe? Seja só o fulano. Apenas o fulano. Independente de quem o fulano seja. Sim. E acho que isso é muito, muito bom para que você consiga, assim, ter mais confiança em momentos de desespero. Quando eu saí do Omelete, quando eu soube dessa saída do Omelete, foi um desespero para mim. Sim. E aí, depois que eu saí, eu entrei num outro projeto com o Next Level, que é um veículo de games do Esportudo. Pelo menos era, sim, até o momento. Sim. Acho não, que ainda é. Ainda é, que eu tive reunião há pouco tempo. Sério? Eu adoro eles. E eu fiz esse projeto com eles por mais ou menos um mês, que era um programa de games com o Bruno Silva. Maravilhoso. Foi muito legal. E assim, esse programa acabou acabando. Não deu certo. Assim, depois de um mês, realmente, assim, as coisas pararam. E eu lembro que eu ficaria desesperada por isso, se isso tivesse acontecido alguns meses antes. Sim. Mas eu já sabia, passei por essa situação já. Da vida. Agora, assim, as coisas vão se alinhar melhor, porque agora também eu tô estruturada com a minha própria marca. Sim. Eu acho que isso é muito importante pra quem quer trabalhar com isso. E claro, é muito importante trabalhar com a sua anunciação também, com sua dicção. Eu acho que é muito importante você falar de uma maneira clara. Claro que não vai ser só isso que vai definir se você vai, entre aspas, né, dar certo ou não. Mas porque, assim, são muitas outras questões. A minha dicção mesmo falha o tempo todo. E tem pessoas com dicções, assim, que não são o maior talento delas, mas que são gigantescas, porque tem muitas outras coisas para entregar. Sim. Mas eu acho também que quando você está produzindo conteúdo, se você tem uma fala clara, é muito, muito legal para que você consiga aprender o seu público. E principalmente se você faz um conteúdo que é um pouco mais educativo, sabe? Com certeza. Pouco mais informativo. Então, acho que esses seriam os conselhos. Muito bom. Gostou? Adorei. Eva. Quem quiser encontrar a Isa, te encontra em quais lugares? Todas as minhas redes sociais são Isadora Basile. Todas. Instagram, também tô de vez em quando no Twitter, mas não tanto. Eu tô evitando. Meio tóxico. Esses dias eu fui cancelada porque eu postei sobre shampoo de cabelo, sabe? Eu não vou nem entrar nesse assunto. A gente não vai? Não, que vai. bom. Não que vai. bom, sabe? Complexo. Mas às vezes eu tô no Twitter de qualquer jeito, porque eu insisto. Eu tô no Instagram o tempo todo, tô um pouquinho no Ticoteco. E também tô na Twitch. Tudo é Isadora Basile. É Isadora com S, Basile com S. E, enfim, agradeço demais, mais uma vez, o seu espaço, amigo. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. E esqueci de falar um negocinho rapidinho. Também apresento um programa de games, um programa de notícias, que é o Bom Dia Minha Vida. Ele acontece na Twitch e também entra nas redes sociais. Não, perdão. Ele entra nas redes sociais. Sim. Mas você consegue também ouvir ele pelo Spotify e por mais 500 outras plataformas de podcast que o RSS permite. Então, muito, muito obrigada e valeu, amigo, de verdade. Eu tô muito feliz pelo seu projeto. Assim, você é excelente. Eu tenho certeza que você vai brilhar cada vez mais. Obrigado, você é muito gentil. Muito obrigado por fazer parte desse programa, fazer parte do Chips Podcast. E muito obrigado a você que tá aí assistindo, curtiu esse programa. Saiba, tenha consistência, tenha boa dicção, que não é o meu caso, e divirta-se. E nos encontramos de novo no próximo Chips Podcast. Um abraço, tchau.
Rede Geek.